Então vamos agora a parte de ensaios de laboratório. É a parte importante, se bobear, o que mais cai em concurso é a parte de ensaios, tanto de solo como de ligantes, né? Então vamos passar por esse tópico, prestando atenção. Agora a gente vai começar a entrar numa parte mais legal, que é mais engenharia em si, porque essa parte de geotecnia é um pouco chata, é muito número para decorar, mas depois, na hora que a gente começar as questões, né, vai ficar mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar falando do CBR, que é o principal ensaio para a gente descobrir a capacidade de suporte do solo. No Brasil é chamado de Índice de Suporte Califórnia. CBR é por causa da Califórnia, né? California Barrier Ration, lá nos Estados Unidos, onde foi feito esse ensaio, criado, né? Como ele funciona? São curvas de massa específica, umidade e a influência de diferentes energias de compactação. Os ensaios são por triaxiais dinâmicos, né? Um esquema a gente vai ver mais adiante aqui. Isso aqui é um exemplo de uma curva de compactação, onde a gente tem aqui a umidade ótima em 14%. Bem no ponto de inflexão é onde a gente encontra a umidade ótima. A gente chama isso aqui de ramo seco, isso aqui de ramo úmido. A gente tem aqui no azul massa específica seca e o CBR em laranja. Quando esses gráficos ficam no ponto de inflexão, aqui é onde temos a umidade ótima. Nesse caso aqui foi de 14%, mas não é um número para você decorar, porque cada tipo de solo, cada situação tem uma umidade ótima diferente, inclusive com a energia de compactação que você utilizar. Então vamos falar agora mais aprofundadamente sobre o CBR. O CBR, né, definição: razão entre a carga necessária para penetrar um pistão de 2,54 milímetros ou de 5,8 milímetros numa amostra de solo compactado e a carga padrão requerida para a mesma penetração em uma amostra padrão de brita. O CBR é expresso em percentual, onde nós temos a carga de solo dividido pela carga padrão, né? Vezes 100 para achar a porcentagem. A norma é 98,95. Vou especificar melhor como funciona esse ensaio. Preparar a amostra de solo compactado com a umidade ótima e peso específico máximo. Primeiro por isso que é importante aqueles ensaios de geotecnia, que é através deles que a gente vai encontrar a umidade ótima de compactação. Procedimento: preparar a amostra de solo compactado, umidade ótima, peso específico máximo, imergir em água por 4 dias para avaliar o inchamento, ou seja, a expansão, né? Cada 12 horas a gente vai medir essa expansão durante os 4 dias. Medir a expansão vertical, né? Que a agulha vai captar. Aplicar carga com pistão, aqui já é o ensaio de CBR mesmo, né? Um cilindro padrão de 50 milímetros quadrados. Registrar carga vezes penetração, né? O quão difícil foi de penetrar esse corpo de prova moldado com o solo que a gente preparou, né? E daí comparar com a amostra padrão que é feito com brita. Algumas classificações tabeladas, né? A interpretação de valores. Inclusive foi uma questão agora, Sebrasp, mas não lembro que prova que foi. Mas a questão perguntava que se poderia utilizar um CBR de 2,1%. A gente vê que dá, porque o mínimo é 2%, né? Então, da onde saiu daqui, ó. É muito fraco? Mas tem situação que atende, né? Principalmente para um corpo de aterro, já é suficiente. O CBR de 2 a 5% é fraco,
apenas para subleito melhorado. Se você tem um CBR de 2 a 5, você vai ter que obrigatoriamente fazer um reforço de subleito, né, se o seu subleito for com esse CBR. De 5 a 10 é regular, serve tanto para subleito como para subbase. De 10 a 20% é bom, serve para subbase. Para base não, porque para base você tem que ter para base de pavimentação você tem que ter um CBR mínimo de 80%. 60% em alguns casos, que a gente vai ver mais para frente, que é a exceção, mas a regra é 80% para a base, né? É tabelado. Subbase mínimo de 20% com expansão. Aí é que entra lembra o critério de expansão? Então já vamos fazer uma revisão aqui. Se eu tenho um subleito, eu tenho que ter um CBR maior que 2% e uma expansão menor que 2%. Para subbase eu preciso de um CBR de mínimo 20% e uma expansão menor que 1%. E para a base eu preciso de um CBR de no mínimo 80% e uma expansão menor que 0,5%. Uso principal, dimensionamento de pavimento. Método de dimensionamento, o DENIT, que é chamado de método brasileiro, o método da ASTO e o método CBR direto. Relação, maior CBR é igual a menor espessura de pavimento necessária. Aqui a gente fala aquela máxima que um solo bom mal compactado se torna um solo ruim, né? Porque um solo mal compactado vai ter um CBR menor. Se eu tenho um solo ruim, mas com uma compactação excelente, a gente pode alcançar um desempenho com um CBR bom, né? Então ele acaba ficando um solo bom. E aqui entra a relação, é a principal ponto-chave no dimensionamento de pavimentos, é a relação de economia. Por quê? O transporte de material é muito caro, a extração de jazida é muito caro, então você tem que utilizar o material que você tem da melhor forma possível. Camadas de base exigem CBR muito mais alto, então o material para alcançar esse CBR de 80%, por exemplo, precisa ser um material mais nobre, então é mais caro, é mais difícil de achar, né? Exige uma compactação maior, um controle tecnológico, um controle de umidade, de várias situações aí. Então a gente busca sempre no dimensionamento de pavimentos a relação ótima de espessura com o material que você tem. Não é um negócio jogado, né? Porque você tem que fazer a conta. Por exemplo, eu posso ter uma base de 15 centímetros, por exemplo, a base mínima, do material escasso, difícil, que eu não tenho na região ali que eu tenho que transportar. Então eu vou dimensionar essa base para a menor dimensão dela possível. E aí onde que eu posso compensar? Posso compensar lá na subbase, fazendo uma espessura maior, com o material que tem mais disponível ali na região, né? Então, dito isso, vamos para o módulo resiliente, o MR, que é o ensaio triaxial propriamente dito. É a base de cálculo para o método Medina, depois nós vamos ver ele. Módulo resiliente é a razão entre a tensão aplicada ciclicamente e a deformação recuperável elástica do material. Vamos prestar atenção nesse ensaio triaxial dinâmico, que ele é o mais difícil que tem de todos os ensaios, e ele é o mais importante, evidentemente, porque ele faz parte de 2 ensaios para pavimentação. O que é o módulo resiliente? É a tensão aplicada ciclicamente, a tensão ali que a máquina vai fazer, do pistão ali no corpo de prova, essa é a tensão. E a deformação recuperável, ou seja, é aquela não plástica, né? A deformação elástica é aqui o corpo cresce tanto na horizontal e comprime na vertical. Quando você está aplicando, quando eu tiro essa tensão, ele volta ao estado original, onde a tensão desviadora cíclica é igual à deformação
resiliente dividido pela deformação resiliente recuperada. A unidade é megapascal ou PSI, né? Porque é unidade de pressão. Característica-chave: deformação é reversível. O material recupera forma após remoção da carga. Diferença do módulo de Young. Isso aqui quando cai derruba metade dos galegos que estão fazendo a prova, porque é nome esquisito. O cara já começa a pensar em deformação. Fugiu o nome. Que é aquele que a gente usa em dimensionamento estrutural, que é a deformação aparente. Esqueci o nome, mas é o mesmo módulo de Young, que é o módulo resiliente, considera apenas carregamento dinâmico ciclo, não monotônico, porque o monotônico ele vai fazer a deformação plástica. Dimensionamento, importância para o pavimento. Base de cálculo de espessura de camadas, método empírico mecanístico, ou seja, através do módulo de resiliência, eu tenho a resistência ao número de passadas. Lembra lá que eu falei no começo? O número N, que é o número de solicitação de tráfego, de passadas, de pneu. Então, o módulo resiliente vai medir isso aí para gente saber qual categoria de rodovia que eu vou implementar, e o número de passadas que eu preciso para mim saber a espessura. Vamos supor que eu preciso uma rodovia de baixo tráfego, que é com 5 milhões, até 5 milhões de passadas de eixo padrão. Eu, jogando a solicitação aqui, eu vou descobrir a espessura da camada que eu preciso. Fadiga. Materiais com menor módulo resiliente falham mais rapidamente sob tráfego. Deflexão. Maior módulo resiliente é menor deflexão, ou seja, um pavimento mais rígido. Pela fórmula já dá para deduzir que é diretamente proporcional à deformação o módulo de elasticidade do pavimento, do material que a gente está usando como ali. Triaxial dinâmico. Equipamento: câmara triaxial dinâmica, é um cilindro de pressão para confinamento, pistão superior, né? Tem questão maldosa que cobra igual do aparelho de Vicati, que é para medir a consistência do concreto. Fica lá perguntando o nome daquela agulha, da ponta do equipamento. Isso aqui eu não vou ficar lendo tudo, porque é decoreba, né? Ninguém vai decorar isso aqui. A gente só tem que saber que o ensaio é um pistão superior que vai aplicar ali uma tensão no corpo de prova, ciclicamente, né? Ou seja, repetidamente, né? A pressão confinante até alcançar a condição de saturação. Frequência é de 1 Hz, aqui é questão de prova, já fiz, inclusive, a frequência do ensaio de carga triaxial dinâmica é de 1 Hz, ou seja, 1 ciclo por segundo. Medir deformação recuperável, calcular o módulo resiliente, né? Agora vamos, aqui os fatores que influenciam: pressão confinante, amplitude de carga, umidade de saturação, tipo de material, a temperatura, densidade de compactação, modelos de provisão. Aqui já são os métodos de aplicação, né? O mais importante, aplicação prática. Para design de pavimentos, né? Especificação de módulo resiliente para cálculo de espessura de camadas, controle de qualidade, né? Verificação do módulo resiliente em campo, que isso aqui é a deformação, né? FDW e DCP. Previsão de desempenho, né? Para a gente estimar a vida útil do pavimento, porque se eu tenho um número de passadas que ele resiste, consequentemente eu tenho, através ali do fluxo, da análise do fluxo de veículos, eu consigo saber quanto tempo ele vai durar. A seleção de material, visto com o material que a gente tem, né? E a modelagem numérica, FEM, parâmetro de entrada para análise mecânica. Para esse FEM aqui, é para a gente ter parâmetros, ou números, né? Realmente para a gente jogar no dimensionamento. Eu tenho aqui os métodos de dimensionamento, mas
vamos jogar mais para frente esse dimensionamento, porque precisa de uma aula inteira só para isso. Diagrama de Brickner. Isso aqui cai mais que chuchu da cerca, principalmente na FGV. Se você nunca teve contato com isso aqui, recomendo ter. Posso até gravar uma aula exclusiva disso aqui, mas eu acho que você já vai ter uma base boa com o que eu vou falar aqui. Vamos lá. Introdução. O diagrama de Brickner é uma ferramenta gráfica que representa a distribuição acumulada de volumes de corte e de aterro ao longo de um trecho de rodovia, permitindo otimizar a movimentação de terra. O objetivo principal é visualizar a distribuição de volumes de corte de aterro, porque a gente vai ver que quando o gráfico está aumentando, a gente tem corte, quando ele está decrescente, ele está aterrando. Por isso que é um volume de compensação entre corte e aterro. Isso a gente permite determinar distâncias econômicas de transporte, minimizar o custo de movimentação de terra, identificar pontos de equilíbrio entre bota fora e empréstimo, otimizar a sequência de execução. Foi desenvolvido pelo alemão Karl Brickner. Fundamental em projetos de terraplanagem de rodovias, ferrovias e canais. Tem no manual do DENIT, o 108 de 2009 do Espírito Santo. Conceitos básicos. Volume de corte, quantidade de solo removido em um trecho, medido em cúbicos, né, metros cúbicos, geralmente. Obtido do projeto geométrico da topografia, afetado pelo coeficiente de empolamento. Volume de aterro, quantidade de solo necessária para preencher depressões, medido também em cúbico, deve ser compactado para reduzir o volume, né? Coeficiente de empolamento é a razão entre o volume solto e o volume do corte. Quando você tem o terreno natural, ele tem um estado de compactação dele natural, tá ali. Quando você começa a escavar esse material, o maquinário começa a mexer esse solo, você vai incorporando, né? Você vai soltando esse solo, você vai incorporando vazios. Esse é o empolamento, ou seja, você tem um acréscimo de volume no material, mas o peso continua o mesmo, né? Porque você não está criando material, você só está cortando aquele material, e quando você corta ele aumenta de volume. Por quê? Porque tem um estado compactado, quando você começa a mexer ele vai soltando, ele vai aumentando de volume. Esse é o empolamento. A gente tem que fazer uma distinção, porque existe empolamento e fator de empolamento, né? Coeficiente de empolamento é uma coisa. Fator de empolamento é o inverso do coeficiente de empolamento. Depois a gente vai ver certinho como isso funciona. Razão entre volume solto e volume de corte é o coeficiente de empolamento, né? O solo em corte, a gente usa a referência como 1, né? O solo transportado, vai ter aqui um coeficiente de empolamento de 15 a 25%, tá vendo aqui, ó, 1.15, 1.25. Uma rocha fragmentada de 30 a 50% a mais de volume, né? Você vai ver como que aumenta. Isso tem que ser levado em consideração, porque aonde que isso vai entrar? Quando a gente vai fazer o transporte desse material para frente de trabalho, e não vai ser o que a gente está cortando ali que vai ser transportado, né? O volume do corte ali que está sendo transportado, e sim o volume do material solto, o volume do material empolado. O volume acumulado é a soma algébrica dos cortes, né? Como que constrói o diagrama de Brickner, né? Eu já vou direto ali pro diagrama, que é bem mais fácil de entender, né? Aqui a gente tem um diagrama de Brickner, simplesinho aqui, para você entender mais fácil. A curva, quando a linha está subindo, a gente tem corte. Quando a linha está descendo, a gente tem aterro. A distância entre A e B aqui é o momento de transporte, e se refere à área
do retângulo inserido dentro dessa curva aqui que está para cima da linha AB azul aqui. A linha com a seta aqui, ela é a linha de equilíbrio. Sempre quando a curva intercepta o eixo X aqui, é onde a gente encontra o equilíbrio entre corte e aterro, ou seja, a gente não tem material sobrando, nem para aterrar, nem para cortar. Entenderam? Vamos ver aqui, ó. Propriedades. Esse é o famoso diagrama de Brickner. Você pode ver aqui, ó, que eu falei para você. Entre o ponto A e o ponto B, a gente tem ali um retângulo, né, inserido ali dentro. E a área desse retângulo é necessariamente o nosso momento de transporte. Como que a gente calcula essa área aqui, ó? Tá vendo que ali, ó, o momento de transporte é V vezes distância média? Por que distância média? Como que a gente vai calcular esse momento de transporte? A gente vai passar como se fosse uma cruz dentro da onda ali, né, entre A e B. A gente vai traçar uma cruz, o eixo horizontal X, que a gente vai chamar de DM, vai ficar na parte mediana ali da nossa curva, e nós vamos traçar do ponto máximo até o eixo X ali da nossa linha de equilíbrio, e essa vai ser a nossa área, entendeu? O ponto de máximo vezes a distância média, que é essa parte horizontal da cruz ali. Você pode ver aqui na parte de baixo do diagrama aqui, que a gente tem as compensações, né, de volume. Você pode ver que o gráfico aqui, por exemplo, intercepta 3 vezes, né, a linha de equilíbrio, ou seja, basicamente o que a gente cortou, a gente aterrou para o outro lado. A gente chama que é um gráfico de tombamento, que a gente sempre vai tombar o que está da esquerda para a direita, compensando, como se fosse você está pegando essa parte de cima aqui e tampando esse buraco de baixo aqui. Mas enfim, aí embaixo a gente tem, importante dizer, essa curva de cima aqui dos volumes acumulados, ela não tem nada a ver com o perfil do nosso terreno. Isso aqui é só o material que está sendo cortado, o material que está sendo aterrado, não tem nada a ver com o perfil do nosso terreno. O perfil está ali embaixo, aqui onde está falando cotas aqui, perfil longitudinal. Esse sim é o nosso perfil. Você pode estar vendo ali, ó, que onde está dizendo corte ali, CG, é o volume que a gente está cortando. Ali ele está sendo utilizado na primeira parte rachurada ali, ó. Tá compensando. E a partir dali a gente está tendo um volume acumulado de material que a gente precisaria para aterrar essa parte aqui, até chegar no grade ali. Trecho ascendente é o corte, trecho descendente é aterro, e grande inclinação significa o quê? Grandes volumes, tanto de corte quanto de aterro. Quanto mais inclinada a nossa curva aqui, né? Nossa reta, não é reta, é uma curva. Quanto mais inclinada, maior o nosso volume, tanto de corte se ela estiver subindo, como de aterro se ela estiver descendo. Ó, vamos fazer uma prática aqui. Aplicações práticas do diagrama. Otimização de movimentação de terra, identificação de trechos com excesso de corte, localização de trechos com déficit de material, localização, determinar a melhor forma de compensação, minimizar as distâncias de transporte. Porque eu fazendo esse diagrama, se eu tenho o perfil longitudinal do meu terreno natural ali,
com a topografia, quando eu faço o diagrama de Brickner, eu sei exatamente onde eu vou ter material cortando e onde eu vou precisar de material para aterro. Tendo isso em mãos, eu posso otimizar a logística da onde eu vou tirar, para onde eu vou pôr, se vai faltar, se vai sobrar. Se sobrar, a gente chama de botar fora, a gente vai ter que destinar uma área dentro, presta atenção, destinar uma área dentro da faixa de domínio da implantação da rodovia, dentro da faixa de domínio, não pode ser fora, porque tem critérios para esse botar fora. O botar fora tem que ser aterrado igual o terreno natural, né? Geralmente o botar fora é feito se utiliza para alargar. A melhor opção é alargar a nossa plataforma para não precisar despejar ali de qualquer jeito, ou fazer bermas de equilíbrio para manter mais estável a estrutura do nosso pavimento, né? Ou o nosso corpo de aterro ali, como quiser falar. Então é muito importante essa parte, que é a questão de prova também do bota fora, porque isso tem muita implicação ambiental. Então o diagrama de Brickner também tem essa função de saber onde, se eu tiver com excesso de material, onde eu vou despejar esse material em excesso. Lembrando que pode ser feito bermas de equilíbrio, ou pode ser feito um alargamento da plataforma do pavimento. Quando o volume acumulado é positivo e crescente, nós temos o bota fora. Quando o volume acumulado é negativo, a gente tem os empréstimos, né? Quando está faltando material, a gente precisa emprestar de algum outro lugar, que aí a gente vai ter que procurar uma jazida mais próxima que possa fornecer esse material. O custo de movimentação, questão de prova frequente, que nada mais é que o custo de transporte, né, do material, ou seja, é o volume que eu tenho de material vezes a distância vezes o custo unitário de quilômetro, por exemplo, que eu tenho de transporte. Multiplica um pelo outro, você vai ter. Um exemplo prático aqui, ó, das de entrada. Tem um trecho de 200 metros. As estacas de pavimentação é sempre de 20 em 20 metros. A exceção de curvas que a gente pode diminuir para 10 metros cada estaca, mas padrão é de 20 em 20 metros. Aí vamos, por exemplo, prático aqui, ó. Estaca 1, 2, 3, 4 e 5, de 20 em 20 metros. Eu tenho volume de corte 500, 800, 600, 300, 100, né? Mas eu tenho um volume de aterro 100, 200, 400, 600, 500. Fazendo a somatória e multiplicando o volume acumulado pelo coeficiente de polamento, eu tenho todos esses volumes aqui, ó. Quando eu somo tudo, eu tenho um máximo acúmulo em E4, né, na estaca 4, de 2.080 metros cúbicos de bota fora. Mas eu tenho também um ponto de equilíbrio entre a estaca 3 e a estaca 4. Ou seja, necessário transportar material da estaca 0 até a estaca 4 e para a estaca 4 para a estaca 5. Vocês entenderam? É os volumes. Ele nada mais fez aqui que compensar um pelo outro, onde estava faltando, onde estava sobrando, e otimizou. Elementos gráficos do diagrama. A curva de Brickner, linha contínua que une os pontos, volume acumulado, linha de equilíbrio ou de compensação, que é a linha horizontal do diagrama traçada ali, que é o eixo X, né? Distância de transporte médio, DM ou DMT. Área entre a curva e a linha de equilíbrio, que é aquela que a gente já viu ali em cima, né? Vamos para a otimização aqui, ó. Estratégia de compensação simples. Traçar a linha de equilíbrio horizontal, conectar o pico de corte com o vale de aterro. Transportar materiais entre esses dois pontos. Obviamente, porque se eu tenho um pico lá de inflexão lá em cima aqui da minha curva,
é onde eu estou tendo o máximo corte. E se eu tenho um ponto de inflexão aqui embaixo, né? Vamos supor que assim, ó, contrário aqui, né? Ó, esse ponto de inflexão aqui embaixo vai ser o meu máximo aterro, né? Eu tenho que jogar de um para o outro, é isso. Cálculo de custo de movimentação, que é aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Custo de transporte é igual ao volume que eu tenho de material vezes a distância média de transporte vezes o custo unitário de transporte. Volume é metro cúbico, distância média de transporte é em metros ou quilômetros, né? Custo unitário de transporte é real, né? A unidade monetária por metro cúbico vezes metro. Aqui está a forma do custo bota fora, que é um desenvolvimento dessa fórmula aqui, né? É bem de boa. É a mesma coisa, só que para botar fora, para empréstimo e tal. Um é volume positivo, outro é volume negativo, mas é simples. E aí a gente vai ter o custo total, né, que é o custo de transporte, mais o custo de botar fora, mais o custo de empréstimo, né? Limitações do método, é pergunta de prova também, porque as exceções do método, né? O transporte, como é uma aproximação, é uma simplificação, ele não dá um valor exato, mas é muito próximo, né? Então, tá tranquilo, pode usar. Assume um coeficiente de empolamento constante, né? Ou seja, ele pega um trecho de rodovia lá e fala que é tudo a mesma coisa, né? De empolamento. A gente sabe que solo é heterogêneo, cada parte vai ter um coeficiente de empolamento diferente, mas para efeito de cálculo usa o mesmo. Hoje é tudo computacional, né? Você joga a planta da topografia lá e o programa calcula tudo sozinho, né? Antigamente tinha que fazer na mão, né? Na caneta, aí é foda. Mas hoje tem, olha aqui, AutoCAD Civil 3D, Mixhold, Bentley Holds, QGIS, ele pode ser implementado junto com um método de dimensionamento, as plataformas integradas, né? Então hoje tá mamão com açúcar, né? Resumos e boas práticas, impacto na obra, redução de 10 a 20% no custo de terraplanagem, porque eu tenho um planejamento. Vamos falar alguns aspectos agora de projeto geométrico, que é quando cai projeto geométrico, é basicamente isso aqui que cai: super elevação e super largura. Deixa eu ver quantos minutos, já está meia hora ainda, vai dar tempo. Vamos lá: super elevação e super largura em curvas. O que é a super elevação? A inclinação transversal do pavimento equilibra a força centrífuga em curva, permite maior velocidade com segurança, varia conforme o raio da curva, né? E a velocidade diretriz da pista, aplicada em rotação pelo eixo padrão de Nietzsche. Super largura é o alargamento do pavimento, acomoda a dinâmica do veículo. Adiciona faixa de manobra segura, depende do raio e comprimento do veículo aplicado ao lado interno da curva. Isso aqui já é questão de prova, porque ela vai falar que é o lado externo, mas não é o lado interno, porque imagina comigo, quando você tem um caminhão fazendo uma curva, se essa curva não tem super largura, ou seja, um alargamento ali, depois a gente vai ver a foto, ele vai dar o que a gente chama de jogada de quina de caçamba, porque a traseira do caminhão vai entrar na outra pista, na pista adjacente, e invadir a outra pista, né? Porque o raio de curvatura que o caminhão faz é diferente da pista, por isso que tem que ter essa super largura. Raio pequeno, super elevação alta, super largura grande, ambas críticas para a segurança. Raio médio, raio grande. Eu nunca vi questão cobrar exatamente isso aqui, mas tá aí, né?
Vamos ver como que calcula isso. Nós temos que a velocidade de projeto é 80 km por hora, o raio da curva é de 300 metros, o coeficiente de atrito de 0,12, comprimento do veículo 5,5 metros, número de faixa, 2 faixas de 3,60 metros cada uma, e um clima úmido com máximo de 10% de umidade. Calcular a superelevação. Isso aqui, ó, agora lembrei, é tão importante que, igual eu falei, quando cai projeto geométrico, geralmente é isso aqui que cai. Caiu na discursiva do TCE. Putz. Foi o mesmo TCE que teve que calcular o índice de grupo. Pra você ver como que foi tenebrosa aquele discursiva. Isso foi na discursiva, tá? Tinha que calcular a superelevação, tinha que calcular o índice de grupo lá. Ou seja, fórmula simples, ninguém dá moral para isso aqui, aí cai numa discursiva, se eu não me engano, eu não lembro se completou tudo, eu acho que não teve aprovado suficiente na discursiva, porque tinha que fazer 60% no mínimo, e caiu duas fórmulas tensa de lembrar, que ninguém usa, mas vamos memorizar, você não vai ser pego de surpresa. Pois na aula de exercício vai ter mais exercícios aqui, mas isso aqui é para a gente esquematizar. Ó, os dados de projeto estão aqui em cima e a fórmula é essa aqui. A superelevação é igual velocidade ao quadrado, né? Velocidade diretriz da pista ao quadrado dividido por 127 vezes o raio, que é o raio da curva, menos o coeficiente de atrito. Temos o cálculo aqui, desenvolvendo o cálculo, a gente chega que a superelevação é de 4,79% ou aproximadamente 5%, que é dentro do que é dentro do limite que o DENIT exige de 10%. Isso aqui também é um valor bom de lembrar, 10% para superelevação. Ou seja, está aprovado. Agora vamos para a superlargura. Superlargura, forma mais simples ainda, que é a velocidade da pista dividido pela raiz do raio da curva. Desenvolvendo a fórmula, nós temos que é 80 dividido por raiz de 300, que vai dar aproximadamente 4,62 metros. Ou seja, você lembra que a gente tinha 3,60, né? E aqui está exigindo na superlargura 4,60. Então nessa curva em si a gente vai precisar fazer uma 1 metro a mais de largura de pista para poder fazer essa pista de rolamento. Aqui a dinâmica de veículo é bom saber, mas também não é tema recorrente de prova, não sei, uma prova específica para uma área de uma empresa de pavimentação, né? Resultado 1 metro arredondado por segurança. Transição de superelevação é uma questão mais específica, também não é muito comum em prova, a não ser provas específicas. Isso aqui também. Isso aqui já é um pouco de teoria, que às vezes cai. Caderneta de marcação. Vamos lá, a gente está com o nosso exemplo, que é a velocidade de 80, raio de 300, superelevação de 5% e superlargura de 1 metro. A caderneta de marcação, né, vai ter que ter lá tangente de entrada, tangente de saída, clotoide, curva circular, fim de curva, clotoide de saída e tangente e tal. Tá aqui tudo bonitinho. Não vão pedir na prova para você
coisar isso aqui, você vai pedir sobre a teoria do que é. Que é como se fosse um caderno de encargos ali para pavimentação, né? É tudo que tem que ter no projeto. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, com mais, porque depois a gente vai para as questões. Marcação do terreno é com serra mais piquete. Piquete é aqueles pauzinhos que fica fincado nos offsets da plataforma. Tinta vermelha, altura a aterrar. Isso aqui é importante, ó. Se não cair em prova, pelo menos para a vida, porque se fica passando nas rodovias que estão marcadas aí, você não sabe para que serve aqueles piquetes pintados lá de branco e vermelho. É para isso aqui, ó. Tinta vermelha, altura a aterrar. Marca com a altura em centímetros acima do piquete. Exemplo, marca 37 é igual a aterrar 37 centímetros nesse ponto. Máquina escavadora preenche até aquela marca vermelha lá. Tinta azul é a profundidade a cortar. Marca com profundidade em centímetro abaixo. Exemplo, marca 25 igual a cortar 25. Máquina tira material até a marca. Tinta preta é o nível de projeto, é a marca de referência, é a cota final. Que é o que a gente falou agora. Problemas práticos, mais para contextualizar. Vamos entrar aqui um pouco de dimensionamento estrutural de pavimento. Critérios de tráfego, né, cargas de tráfego, coeficiente de equivalência estrutural, espessura mínima do revestimento betuminoso, determinação de espessura de pavimento e análise de tensões e deformações. Já vi cair esses coeficientes em prova, é mais difícil, mas está aqui, ó. O coeficiente de equivalência estrutural, que é quando a prova pede dimensionamento de pavimentos. Geralmente a questão dá, mas tem questão que não dá não. Uma banca mais maldosa, uma VUNESP da vida, né? FGV não sei, mas VUNESP e FCC com certeza. Revestimento asfáltico, coeficiente de equivalência estrutural é 2 para camada de rolamento. Base granular, o coeficiente é 1 para camada de base e subbase, né, 0,8. Espessura mínima de revestimento betuminoso, isso aqui cai muito, que é para baixo tráfego é 5 o mínimo exigido, para médio tráfego, que é de 100 a 1000 número de passadas, 7,5 e acima de 1000 número de passadas, 10. Como que funciona? Bom, isso aqui é bom vocês decorar, gravar mesmo. Volume baixo de tráfego, que é até 100 número de passadas, de 5 centímetros, é o mínimo que se pode fazer de revestimento, é 5. Numa condição de médio volume é 7,5 centímetros e de um volume alto 10 centímetros. Mínimo, tá? Pode ser 15, 20 centímetros, não tem problema. Mas é o mínimo 10. Dimensionamento estrutural. Aqui a gente vai ver como que funciona a distribuição de carga quando o veículo está passando lá em cima. Que aí você já começa a lembrar do módulo resiliente lá. Eu tenho que o módulo de elasticidade aqui, ó, do revestimento asfáltico gira entre 3.000 e 5.000 MPa. Nós temos aqui o H1, né, aqui, que é a camada do revestimento asfáltico. Ele vem recebendo a carga aqui. A base granular já cai para 2.000 a 400, de 200 a 400 MPa, né, já com que reduziu muito aqui, né? A altura entre 15 e 25 centímetros, não existe base menor que 15 centímetros, é a espessura mínima. Às vezes você calcula o valor da base
e ela dá 10, 11, 12, 13, 14, você tem que arredondar para 15 porque é o mínimo, tá? Subbase também entre 15 e 20. Ó, como que já caiu para 100 a 200 MPa, que a distribuição de carga começou lá em 3.000 a 5.000 MPa, e o bulbo de tensão aqui foi dissipando energia até chegar aqui no subleito 20 a 100 MPa só. De 3.000 a 5.000 caiu para 20 a 100 MPa, que é o nosso leito, né? Subleito, que é o nosso terreno de fundação. E como o bulbo de tensão de tensões distribui aí, né, aumentando a área, né, ele vai crescendo e distribuindo. Por isso que as capacidades de suporte de cada camada aqui são diferentes. A base com 80 de CBR, por quê? Porque ela suporta demais aqui, né, as primeiras cargas. A subbase de 20 de CBR de 20%, porque ela já caiu bastante aqui a carga que ela precisa suportar, e lá no subleito que a gente exige um mínimo de 2% de CBR, é porque já está chegando bem pouca carga, né? 10% só. Ó, a distribuição de tensão aqui num CBUQ, concreto betuminoso usinado quente, num ensaio de FWD, né, que é de revestimento, base, subbase, de solo estabilizado, a base de brita graduada, o revestimento é um CBUQ e o subleito é o solo natural. Aqui tem a distribuição de tensão, tá vendo? Conforme a profundidade. Isso aqui é só para vocês contextualizar como que funciona a distribuição de carga no pavimento, que a gente depois na aula de dimensionamento de pavimento a gente vai usar tudo isso aqui, ó. As alturas, aquele coeficiente ali que a gente viu aqui atrás de equivalência estrutural. Basicamente é uma multiplicação muito simples. Você vai pegar a altura vezes essa equivalência e vai dar a altura da camada aqui que a gente vai ter. E aí, conforme a gente faz, tendo a altura de uma, a gente vai consequentemente tendo a altura da outra, porque elas são proporcionais. Projeto de drenagem de rodovia, isso aqui, se não for o que mais cai, é uma das coisas que mais cai. A questão dos canais, das sarjetas, os drenos subsuperficiais. Lá na aula de drenagem está bem exemplificado essa questão. Coeficiente de escoamento, rugosidade, determinação da capacidade máxima de vazão, requisito base das geotêxteis. Isso aqui, ó, é um dreno profundo. Isso aqui o pessoal confunde muito. Como que é um dreno profundo? Se você olhar aqui, ó, o nível de água, ó, aqui em cima, pavimento, o verdinho aqui, tá pavimento. Aí a gente tem uma camada granular aqui. E a água tá chegando aqui no meu pavimento e eu não posso ter isso aqui. O que a gente faz? A gente faz um buraco, né? Cava um buraco redondo aqui. Enche com... Primeiro reveste com material geotêxtil, uma manta, né, geotêxtil. Enche com brita graduada. O que vai acontecer? Você vai criar um vazio ali que vai drenar essa água vai percolar, né, até chegar no dreno. Como o dreno tem uma resistência menor, a água vai entrar ali e vai cair. Quando ele chega aqui no final, vai ter um coletor, né, um tubo perfurado aqui. O tubo perfurado, na verdade, é o próprio dreno, né? Você vai pegar um PVC, vamos supor um PVC de 100, vai furar ele todo, vai colocar uma manta geotêxtil em volta dele para evitar a acumulação dos furinhos ali e do próprio material granular lá dentro do furo, e vai inserir ele no pavimento. A água vai passar nesses furinhos, vai cair dentro dele e vai ter uma tubulação embaixo aqui que vai expulsar essa água. Tem que ter uma inclinação de 0,5%, é igual ao de calhas, né?
para essa água sair para fora do leito pavimento, né? Controle de qualidade, isso aqui já é mais estatística, não cai muito, que é uma curva gaussiana aqui. Esse aqui é não sei, para quem já estudou estatística lá, que é o Z, né, ocorrência. É fácil de fazer isso aqui, mas é difícil de lembrar. Distribuidade de 95% de confiança aqui, ó. É esse intervalo que está pintado e tal. Limite inferior, limite exterior. Esse aqui não cai não. Só para saber que tem. Aceitação, manutenção, estimativa. Isso aqui a gente vai ver em ciclo. E aqui nós temos aqui o top 10 tópicos essenciais. Estudos geotécnicos, que a gente passou lá na primeira aula. Análise de relatório de sondagens, né, interpretação de perfis estratigráficos, identificação de camada de solo, avaliação de capacidade de suporte, determinação de nível freático, recomendação para fundação e drenagem. Isso aqui é o básico que a gente tem que saber sobre estudos geotécnicos, tá? Depois na aula de geotecnia a gente vai aprofundar. Na primeira aula lá eu passei que é para você saber. O intuito dessas primeiras aulas de introdução é, como o nome diz, a introdução, é para você saber o que você precisa saber, entendeu? Especificações de materiais, características físicas e requisitos, granulometria e distribuição de tamanho, índice de plasticidade, né, os limites de Attenberg, massa específica e densidade, umidade ótima de compactação, resistência CBR, modo de resistência, compressão, os principais ensaios técnicos de solo, né, e materiais betuminosos e agregados, que é ensaio de Proctor, ensaio CBR, ensaio traxial dinâmico, ensaios de agregados, ensaios de ligantes asfálticos. Especificações de serviço, que é a terraplanagem, pavimentação e drenagem. Análise orçamentária, que é ciclo, tem uma aula só de ciclo, porque esse aqui é uma das coisas bem destacado na prova, que sempre cai questão. Acompanhamento de obras, medição de serviço, apropriação de serviço, controle de qualidade, construção, impacto, mitigação e impacto ambiental. Mas como a gente tem no edital sempre lá as resoluções do CONAMA, acaba que engloba essa parte aqui, você não precisa estudar dobrado. Cuidar nessa parte de impacto ambiental, que na discursiva do TCMS caiu sobre o impacto ambiental de uma usina de asfalto dentro do canteiro de obra. E a resposta justamente era isso aqui, ó. Você tinha que falar que ia ter desmatamento e supressão de vegetação, erosão, assoreamento e contaminação do subsolo, dos cursos de água em volta, poeira, ruído e vibração, impactos na fauna e na flora, né? Isso era a resposta discursiva, tá vendo? Parece besta, né? Mas na hora da prova a gente não lembra. Fiscalização, né? Que isso aqui é uma obra, tem que ter, né? Controle de materiais, que são os ensaios, etc. Então, com isso aqui a gente encerra as aulas de introdução e as próximas aulas vão ser aulas mais densas, destrinchando tudo que a gente falou aqui, que a gente mais precisa para a prova e fazendo muito exercício. Feito? Te vejo até a próxima aula. Você que passou por essas 3 aulas, diga-se de passagem, chata, porque é só teoria, mas é importante para contextualizar tudo o que você precisa saber sobre obras rodoviárias, tá? A gente vai ter mais 11 aulas de pavimentação, de obras rodoviárias, destrinchando tudo que a gente falou aqui. Fica sossegado, tá? E com muito exercício para você chegar preparado para qualquer prova que venha cobrar esse assunto. É isso que eu tinha para falar nessa aula. Deu certinho. Eu procuro fazer aulas de até no máximo 60 minutos, porque é um limite bom que o cérebro consegue assimilar. Beleza? Obrigado.
Até a próxima aula.